Para conseguirmos compreender a base deste conflito entre Israel e Palestina, precisamos voltar no tempo e analisar todo o contexto. O livro de Gênesis vai nos mostrar que Deus promete a Abrão e Sarai um filho. Note que até o momento Deus não havia trocado o nome de ambos. Porém, a impaciência na espera da promessa divina de que Abraão e Sara teriam este filho, levou os patriarcas a utilizarem de um ato legal e cultural da época, onde Sara entregou sua escrava Agar para Abraão, como uma espécie de mãe de aluguel, onde o filho dessa união, Ismael, seria considerado legalmente como filho de Abraão e Sara. No capítulo 16 versículos 2 ao 4 o plano de Sara se cumpriu, porém com esta atitude sem a legalidade de Deus, gerou uma grande rivalidade entre Sara e sua serva, que acabou por ser expulsa por sua senhora. Porém, no meio do trajeto, Deus envia seu anjo para salvar Agar e seu filho Ismael, conforme o capítulo 16 versículo 11 que diz: Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Além da promessa de proteção e bênção, há a profecia de que Ismael será homem de guerra e estará como uma afronta diante de seus irmãos, conforme versículo 12 que relata: E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Deus ainda realizou a promessa de nações a Abraão no versículo 6 do capítulo 17: E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Por meio desta promessa se formam os 12 príncipes de Ismael, conforme o versículo 20, no capítulo 25 versículos 12 a 18, deixa claro que os descendentes de Ismael são os árabes. Contudo, após a morte de Sara, o patriarca Abraão casou-se com Quetura e teve concubinas com quem teve outros filhos, porém nenhum deles se tornou herdeiro de Abraão, pois o mesmo os despediu ainda em vida, apenas com presentes, conforme capítulo 25 versículos 1 ao 6. Assim, é notório que a ênfase se dá em Ismael e Isaque como herdeiros de promessas. O texto bíblico ainda cuida de dar a localização geográfica dos descendentes de Ismael e de Isaque. Ismael e seus descendentes foram e habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos, conforme capítulo 25 e versículos 18, enquanto a Isaque, como único herdeiro de Abraão, e a sua descendência, foi dado os limites da terra prometida. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: Tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, como relata Gênesis capítulo 15 versículo 18 e capítulo 26 versículo 3. A Bíblia ainda demonstra a relação histórica entre os descendentes de Ismael e Isaque, onde os árabes atacaram Judá durante o reinado de Jeorão, conforme o livro de 2 Crônicas capítulo 21 versículos 16 e 17, como também no capítulo 26 versículos 1 ao 7 que relata que o rei Uzias venceu os árabes. Os árabes também se levantaram contra Judá durante o retorno do cativeiro pelo ministério de Neemias, conforme capítulos 2, 4 e 6. Esses registros históricos tendem a confirmar a postura de hostilidade entre os descendentes de Ismael e seus irmãos, e habitará diante da face de todos os seus irmãos, escrito em Gênesis capítulo 16 versículo 12. A relação atual entre árabes e judeus é de rivalidade e disputa, não só no plano físico que se refere à terra, mas também, e sobretudo, no plano espiritual ou religioso. Com a ascensão islâmica liderada por Maomé a partir do século 8 d.C. e a rejeição dos judeus de Medina ao pretenso ministério profético de Maomé, a sentença de inimizade entre muçulmanos e judeus foi proclamada. Os judeus, com o tempo, passaram a ser cidadãos de segunda classe nos países islâmicos, assim como os cristãos, sujeitos a tributos e impostos, jizia, para permanecerem em seus territórios. Após as duas guerras mundiais houve uma tensão aos povos árabes. Os olhos do Ocidente se voltaram para o Oriente Médio, em especial para o ouro negro, petróleo, que começou a jorrar na terra dos sheik árabes. Também nessa época, com a presença de ocidentais, especialmente ingleses e franceses, os árabes começaram a deixar de serem predominantemente nômades, beduínos, e passaram a construir novas cidades, grandes e modernas, com os dividendos do lucro do petróleo. O conflito entre árabes e judeus intensifica-se com as ondas de imigração organizadas de judeus para a terra de Israel, a ascensão do ideal sionista e a vitória dos aliados na Primeira Guerra Mundial. No século XIX, mais preciso no ano de 1850 em diante, judeus perseguidos nos territórios nos quais estavam refugiados,
começaram a voltar para a terra de Israel, juntando-se aos judeus que lá estavam, dando surgimento a novas cidades. Com o ideal sionista moderno liderado por Theodor Herzl, foi convocado o primeiro Congresso Sionista, na Basileia, Suíça, em 29 de agosto de 1897. Esse congresso foi a primeira reunião mundial de judeus em bases nacionais e seculares, onde os delegados elaboraram o programa do movimento sionista e declararam que o sionismo é um movimento que procura estabelecer na Palestina um lar nacional para o povo judeu. Na abertura do congresso, Theodor Herzl declarou: na Basileia foi fundado o Estado judeu. Talvez daqui a 5 anos, com certeza em 50, todos se darão conta disso. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano, que apoiava a Alemanha, é derrotado e expulso do Oriente Médio pelos povos árabes e pelas tropas aliadas, em especial o Reino Unido e a França, o que teria garantido aos judeus o direito internacional para a reconstituição de um Estado judaico totalmente independente da Turquia, garantido por uma promessa de ajuda dos aliados, conforme a Declaração Balfour. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, 1917, os britânicos ficaram com o território da chamada Palestina e a França com o Líbano e a Síria. Em 1923, a Grã-Bretanha divide a sua zona em 2 distritos administrativos, separados pelo Rio Jordão, sendo que os judeus apenas seriam permitidos na zona costeira oeste do rio, cerca de 25% da parte britânica. Os árabes rejeitam a divisão, receando de tornarem-se uma minoria e encorajados por um crescente nacionalismo árabe no Oriente Médio. Diante da grande rejeição da Grã-Bretanha na região, o governo britânico entrega a resolução do problema às Nações Unidas, recém-criada em 1947. A Assembleia Geral das Nações Unidas determina a partilha da parte ocidental da Palestina, os 25% em disputa, entre um Estado judeu e outro Estado árabe, com base na concentração das populações, através da Resolução 181. O que prontamente foi aceito pelo governo judaico provisório, apesar da grande diminuição da área prometida no fim da Primeira Guerra Mundial aos habitantes e sobreviventes do Holocausto. No dia 14 de maio dos anos de 1948, os israelenses declaram sua independência, já os árabes que haviam formado um Estado em 75% do território, a Jordânia, recusam esta partilha. De lá para cá temos acompanhado as guerras que Israel tem travado para manter sua existência como nação. Contudo, a Bíblia nos relata de tantas outras guerras e cercos que farão contra Israel até a volta de Cristo. Veremos muitos outros casos de princípio de guerras. Isto é somente o princípio das dores, como Cristo já preparou os discípulos.